Nascer é uma possibilidade, viver é um risco, envelhecer é um privilégio. Olá, aqui é Orestes Camargo Neves, da plataforma Almanac 60+, canal de YouTube, Instagram e Facebook, dirigido ao público 60+, e a todos aqueles que se interessam pelo tema da maturidade saudável. Com essa frase de Mário Quintana, começamos mais um Gente que Tem História. E hoje nós vamos entrevistar a professora, o nome é longo, hein? Lilian Cristina Gomes Grilo, tá? Mais conhecida nas redes sociais como Lilian Ativa a Idade. Lilian, agradeço a sua disponibilidade e vou começar falando um pouco dessa americanense por adoção. Vou contar um pouquinho da história dela, que ela tem um currículo realmente maravilhoso, invejável, tá? Vou tomar a liberdade de pedir a vocês para eu poder ler, porque é um currículo bem longo, né? Ela é nascida em São Paulo, capital, mudou-se para Americana aos 12 anos de idade, em Americana estudou no Heitor Penteado e no Polivalente, certo? Formou-se na Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, onde fez licenciatura e bacharelado. Trabalha como profissional de educação física há 27 anos, é especializada em treinamento funcional, emagrecimento saudável, fortalecimento, voleibol indoor e voleibol adaptado para categorias de 50, 60 e 70 anos de idade. Fundadora do grupo Ativa a Idade, criadora de núcleos de atividade física nas cidades de Americana e Piracicaba, técnica de voleibol com regra adaptada ao atleta idoso 60+, campeã brasileira com equipe 60+, campeã regional 9 vezes pela categoria 60+, bicampeã paulista categoria 60 e 70, tricampeã da categoria 60+, vôlei de praia, vice-campeã da categoria 70+, de vôlei de praia, profissional de educação na área de saúde, na clínica São Lucas, né? São Lucas e agora também no São Francisco. São Francisco também, legal. Em avaliação de bioimpedância e orientação pré-cirúrgica, de pré-cirurgia bariátrica. Técnica e professora do Clube Flamengo, daqui de Americana. Eu me desliguei o ano passado, mas deixamos um legado. Um legado lá, legal. Onde ainda fez gestão de turmas do iniciante ao avançado, gestão de torneios e de campeonatos internos. Implementação de novos sistemas de jogo, ela ainda é palestrante. Está em constante pesquisa e desenvolvimento de suas habilidades. Tá? Então vamos começar o seguinte, eu acho que falar sobre ela, acho que a gente já falou bastante, né? É um senhor currículo, né? E está aí uma pessoa que eu acho que bastante interessante para dar umas dicas para o pessoal 60+, e para os que estão chegando lá, né? Porque eu sempre falo, rapidinho a gente chega, a gente não faz nem ideia. Mas antes das dicas, gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência e desse seu currículo, né, como esportista e técnica esportiva para o grupo 60+. Olá a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigada pela oportunidade de estar expondo o nosso trabalho, a nossa visão e o nosso propósito de vida, né, que é trabalhar com esse público. A gente vem aí, então, desde 2007, né, investindo nosso conhecimento, nosso know-how e buscando cada vez mais saber aí como o idoso se sente em todas as áreas. Porque eu falo que o Grupo Ativa a Idade, né, que eu falo que nunca deixa de ser um projeto, porque a gente está sempre em constante atualização, né? E com toda a tecnologia, então a tecnologia vindo, comorbidades, novas doenças, novos vírus, passamos por uma pandemia aí, né? Sem ter nenhuma perca, graças a Deus, nas nossas equipes, nas nossas turmas. Então, assim, a gente tem que estar em constante atualização. Então, o meu propósito aí, o meu trabalho é trabalhar junto sempre com uma equipe multidisciplinar, uma equipe médica. Então, eu tenho aí, trabalhando em 2 hospitais que me dão base para trabalhar não só na parte de obesidade, na parte de emagrecimento,
porque eu preciso dessa saúde para que eles cheguem lá, né, no 60 mais com saúde. Então, eu faço toda a parte preventiva, sempre, né? Então, trabalhando com prevenção, eu tenho longevidade. Eu tendo massa magra, né, que é a musculatura, eu tenho uma longevidade. Então, a pessoa entendendo como o organismo dela trabalha, como a musculatura dela responde ao estímulo, o que é o estímulo, por que dói quando faz atividade física, né? Então, eu procuro trabalhar aí todas essas áreas, sempre baseada aí e estar em constante contato com as pessoas, com a área médica, né? Isso me dá um grande embasamento para trabalhar. E na parte do esporte, a gente finaliza, eu falo que eu sempre fui ligada à área do voleibol, né? Do esporte, sempre fui molecona, né? Então eu gosto dessa parte de bola e eu falo que para você chegar lá, você tem que primeiro entender que aquilo sempre vai ser um desafio, né? Uhum. Então, você precisa ter saúde e você precisa dominar suas emoções, né? Então, para você conseguir chegar dentro da quadra, ser campeã, aguentar uma provocação de uma torcida, ou então desafiar mesmo e superar os seus limites dentro da terceira idade, né? Dentro dos 60 mais, você ter essa inteligência emocional. Então, isso também fiz curso, né? Eu fui uma das pioneiras lá atrás do Paulo Vieira, né? Que hoje é um dos grandes coaches de inteligência emocional. Uhum. E que hoje o negócio meio que desandou, mas ele eu falo que ele é o raiz ainda, né? Não é o Nutella, uhum. Né? Que ele acaba sendo o raiz. E a gente vem de uma das primeiras turmas dele que nos deu esse embasamento. Então, eu consegui transferir isso para boa parte da minha equipe, né, na parte de inteligência emocional, trabalhando saúde, entendendo as doenças, porque é muito difícil hoje você encontrar uma pessoa 60 mais que não tenha nenhuma disfunção ou uma comorbidade, né? A gente fala que até os mais novos estão mais doentes que os 60 mais, né? Infelizmente, isso aqui é né? principalmente por dois motivos, né? Imagino eu. Você pode me corrigir, por favor. Mas a questão de sedentarismo, né? Sim. Que é uma coisa terrível, e outra alimentação também, que infelizmente desandou, né? Desandou totalmente, né? Exato. Uhum. Então, eu procuro trabalhar, meu propósito, trabalhar dentro das áreas aí, então, de saúde física, saúde mental, saúde espiritual e ajudar com que essas pessoas, com que a população consiga aquele meio, né, que você convive, você faça o melhor possível da sua convivência, da sua permanência, né? Lina, como é que você faz para motivar esse pessoal? Porque é o seguinte, a gente tem uma cultura, né, terrível de que, velho é aquele que está esperando a morte, né? Esse é um negócio que, principalmente eu falo, talvez os países europeus lá tenham uma visão diferente, mas aqui a gente tem muitos, mesmo porque existe essa cultura de valorizar o novo e descartar o que é velho, né? Como é que você faz para motivar esse pessoal para entrar nessa vida? Por exemplo, eu sei que com o time de vôlei você resgatou uma porção de pessoas que foram campeãs na juventude e tudo mais e que hoje estão aí. Como é que você faz para mexer com esse pessoal? E, inclusive, uma outra coisa, você está falando de inteligência emocional. Eu sempre falo uma coisa assim, eu me lembro quando eu jogava os campeonatos aí de futebol de minicampo nos clubes e tal, tinha alguns que eram extremamente violentos, ficavam bravos, isso o que, brigavam e tal, porque também era a coisa mais importante que acontecia na semana dele, era a hora do jogo. Então, se ele perdesse, era um terror, né? Uhum. É um negócio que deve ser difícil para trabalhar com a pessoa, porque, vamos dizer,
passa a ser assim, aquele negócio que ele espera aquele dia da competição, né? Sim. E às vezes e tem uma coisa terrível que ninguém gosta de lidar com a perda, né? Não. Perder é sempre desagradável. Eu, graças a Deus, torço para o Palmeiras, então eu tenho perdido pouco. Ixi, a gente é corintiano, a gente tem sofrido um pouquinho mais, né? Enfim, a motivação, eu falo que é engraçado como isso é muito utilizado hoje, né? Só que a gente tem que entender e fazer com que a pessoa, no processo de envelhecimento, entenda que não são todos os dias que a gente vai acordar motivado. Mas a disciplina, sim, a disciplina faz com que a gente encontre a motivação naquele propósito. Né? Então, eu tenho um propósito, uso muito isso para os meus alunos. Vocês querem ver seus netos crescerem? Vocês querem ver seus filhos bem casados, formados, prósperos, né? Com tudo aquilo que eles sonharam, que eles construíram, que vocês idealizaram, ou então educaram para que chegasse né, no objetivo, vocês precisam estar vivos, né? Então, a gente deixou isso muito latente na pandemia. Pouquinho antes, eu falo que Deus é muito generoso comigo. Pouquinho antes da pandemia, eu comecei a fazer um curso de fisiologia. Um fisiologista aí, ele tinha uma área voltada totalmente para o idoso, né, para o público 60+. E aí eu fui me atualizar na questão das comorbidades, então o que eu podia dar de treino para essa classe especial, né, que a gente chama de público de treinamento especial. E nessa atualização, durante essa atualização, ele entrou no grupo lá e falou: gente, para todo mundo que trabalha com o público 60+, tá chegando uma pandemia. Imagina, nós, né? Você é louco, cara, pandemia não existe, só em filme, né? E nisso, uma das minhas alunas, que eu falo que ela faz parte da construção da vida do Grupo Atividade, que é a Isabel Dodson, ex-jogadora, atleta de voleibol, hoje com uma lesão aí bem maior no joelho, ela já encerrou a sua carreira, né? Dava para jogar ainda, dá para tirar um caldinho, eu falo para ela, né? Mas aí a família tá segurando com medo, né? Mas ela tinha acabado de voltar do exterior e ela falou para mim: Lilian, para que isso é verdade. Falei: Bel, não acredito, não é possível, na história do mundo a gente não viu isso, né? De uma pandemia, da gripe espanhola. Uma experiência de vida que nós passamos, que é um negócio maluco, né? Se daqui fora do 20, entendimento, 30, imagina falo, né? Daqui 20, 30, 50 anos como as pessoas vão ver isso, né? Exato. Que igual você estava falando da gripe espanhola, para a gente era só um registro histórico, né? Mais nada. E então ali ele alertou. E eu fui a primeira, acho que aqui americana, dos grupos de atividade física, que eu cheguei nos meus núcleos e falei: gente, então eu vou dar aula até amanhã, que era sexta-feira, né? E eu falei: eu vou encerrar por aí, por exemplo, por uma semana para ver qual que é desse negócio, né? Eu fui taxada, imagina, esse negócio de internet, ficar acreditando em coisa que vem na internet, você não sabe o que você está falando e tal. Enfim, paramos na sexta, na segunda foi dado decreto para fechar tudo, né? Aí o pessoal falou: oi, né? Então peraí que a Lilian tinha razão. E aí veio a dificuldade, então, com esse público, da gente trazer como que eu ia fazer com que eles não parassem de se movimentar em casa, sendo que a minha parte é prevenção, e toda prevenção eu afasto as doenças, né? Então, o primeiro momento era não perder massa magra. Segundo momento era a questão da alimentação, porque nós começamos a comer o que tinha na frente, sim, né? Exato. Era festa todo dia, churrasco todo dia, né? As comidas que não dava tempo, eu na minha vida corrida, então a gente pegava, fazia todos os pratos que a gente tinha ideia de fazer. E isso começou a se reportar
na casa deles, só que com a dificuldade de não poder ver filhos, netos, aí eu entrei com a questão emocional, psicológica, então eu tive que buscar todas essas áreas, né? Então eu tive que buscar aí dentro da área profissional um pouquinho de cada um, foi onde a inteligência emocional me ajudou bastante. Então eu e a Carol aí da DUP, né, a minha agência de publicidade, agência virtual, Carol, amiga de sempre, desde criança, me dá esse suporte. Falei, cara, sentamos as duas falando, Carol, eu tenho que dar um jeito de ensinar o idoso a entrar no meio, né, tecnológico, sem eu estar lá ensinando. Como vamos fazer? Gente, tem situações assim extremamente engraçadas que eu tinha que colocamos o aplicativo Zoom, porque eu precisava fazer a correção, o medo delas passarem mal em casa, né, ter um mal súbito, e eu consegui socorrer ali, ou então ajudar, pelo menos falando. Então, com o aplicativo Zoom, a gente fez um esquema ali né, praticamente desenhado, eu falo, né, para elas entrarem no aplicativo. Conseguimos, a maioria. Algumas não conseguiam ligar o som, então a gente colocava o papelzinho, aperta aqui, faz ali o desenho, né? Então, até aí começava a aula. Enfim, durante a pandemia a gente tinha em torno de 50 idosos online, né? Fazendo aí atividade física com correção. Eles ficavam loucos da vida porque eu tinha que falar o nome, fulana, você está agachando errado, ciclana, né? E tinha aquelas, né, que dá aquele golpe achando que a professora não estava vendo. Sentada na mesa, tomando um cafezinho, só girando a telinha aqui, vendo, olha, fulano tá fazendo. Comendo pão. Professora, você tá me vendo? Tô te vendo. Então, assim, essa cobrança, essa proximidade, mesmo longe durante a pandemia, eu consegui até uma qualidade de alimentação melhor, de sono melhor. Não deixamos esse público cair em depressão, mesmo com a distância dos netos. Então, através do aplicativo Zoom, a gente conseguiu com que elas se conectassem, né, e aprendessem a usar a tecnologia para ver os netos, para conversar, para estar em contato. Então, assim, para mim foi uma experiência que eu acho que não tem preço. Para a Carol também, né, que teve que se desdobrar. Então, a gente fez meio que um estúdio em casa mesmo, arrasta tudo, móvel e tal. E montamos lá, eu tinha uma TV aí de 42 polegadas para poder enxergar todo mundo, um notebook aqui, eu estava transmitindo ali, e a gente não veio preparado para isso, né? A gente não tinha equipamento para isso. Então a coisa foi bem caseira, mas funcionou. E até hoje eu tenho alguns alunos que, por questões da comodidade dos filhos trazerem os netos para casa e elas não poderem parar de fazer aula, porque elas entenderam a necessidade do exercício físico na vida delas, elas continuam fazendo online, né? Então ali já é de praxe, nos horarinhos elas têm a aula online e continuaram. Então, a motivação, eu acho que maior aí, que é a pergunta principal, é a superação, o entender que não é porque envelhecemos que deixamos de fazer diferença na sociedade, né? Então a gente é útil e com uma vantagem, que a gente tem uma bagagem, né? Um conhecimento muito maior para poder mostrar para essa nova geração o quanto a disciplina, a rotina, né, ela faz a diferença na nossa vida e na nossa saúde, né, no meio que vivemos. Outro dia eu estava na academia e tinha lá, o personal estava conversando comigo e com outro da mesma faixa etária, assim, e daí um deles, como é duro ficar velho, não sei o quê, papapá. Daí o personal deu uma resposta que eu achei muito boa. Ruim não é ficar velho, duro é ficar velho sem saúde, né? Exato. Esse é o grande problema, né? Então, eu falei assim, como você, nas suas palestras, mesmo com os grupos, você
tenta passar essa ideia de que não é só estar disputando o campeonato, mas isso é um bem para a sua saúde, né? Sim. Até eu falo assim, eu vejo que assim, no Brasil em geral, eu vejo muito pouco investimento da parte de saúde nessa questão da prevenção, porque isso Sim. é prevenção, né? Isso você fazer as pessoas, porque sai muito mais caro o cara no hospital depois lá para ter que fazer milhões de tratamentos, uma coisa maluca, do que investir nisso, né? Exato. E, então eu vejo assim muito assim a gente já vê um pouco mais de consciência do público de mais de 60 anos, o que está chegando nessa idade de ter que fazer exercício, né? Mas isso eu acho que ainda está um pouco limitado a um público de um poder aquisitivo e até um pouco de poder de questão de formação educacional maior que vê isso, né? Mas eu vejo assim, a gente precisava investir mais nisso, né? Exato. Não sei qual a sua visão sobre isso, né? Sim, eu venho de um histórico aí que eu passei pela Secretaria de Esportes de Americana, entrei lá trabalhando com o público 60+, e em 2015 acabaram me desligando e foi onde me deu o start, né? Que quando me desligaram, principalmente a equipe de voleibol, falou assim, não, Lilian, a gente não sabe para onde você vai, mas a gente está junto. Para onde você for, a gente vai treinar, porque praticamente antes de mim existia aquele joguinho de vó, literalmente, né? Então, idoso sempre tinha uma visão naquela época que o idoso era só para recreação. Então, a gente veio aqui para brincar de bola e a Lilian não tem, né, essa questão. A Lilian é um pouquinho mais competitiva e eles aprenderam que essa competição ela pode ser saudável, não precisa ser aqueles nervosos, né? E então a gente conseguiu inserir isso e quando eles falaram, não, mesmo você parando, a gente vai estar junto. Vamos sentar todo mundo junto e vamos resolver como nós vamos fazer isso. Então, a partir dali eu tive um aprendizado muito grande que eu falei, peraí, na minha cabeça, o que para mim era um ponto final, né? Ali estava só começando um novo parágrafo, aí, uma nova história e surgindo realmente a atividade, né? Eu sempre, quando entrei para essa questão dos 60+, e detalhe, era um público que eu não queria trabalhar quando eu me formei. Eu não queria. Eu falava, velho, só reclama de dor, só toma remédio. É chato pra gente, manda pegar a blusa toda hora. Hoje eu mando eles pegarem a blusa, né? Sai tudo suado da aula, tudo molhado. Gente, fecha, porque você já viu, eu falo para minhas atletas, não é para ir com blusa de vó pro jogo. Vocês são atletas. Elas dão risada. O que é blusa de vó? Será aquela com crochêzinho, com florzinha e aberta na frente. Que é aberta na frente. Falei, gente, o que a gente tem que proteger? Quando a gente é nenê, vocês falam, põe um coletinho, protege o peitinho do nenê. Aí vocês vão lá com o peitão aberto, aquele vento, tudo suado, fecha essa blusa. Ai, professora, mas tem que fechar. Vai fechar a blusa. Eu às vezes eu acompanho lá da minha academia, elas descem, né? Porque minha academia tem escada. Já é o primeiro desafio. Né? Subir, primeiro exercício. Primeira coisa. Ai, mas a gente já chega aquecendo. Né? E a hora que desce, elas fecham bonitinho lá em cima. A hora que eu vou lá na sacada da academia, ai, pelo amor de Deus, agora elas abrem, né? Então eu tô vendo, nossa, professora, pior que mãe. Enfim, essa questão do cuidado aí, né? Da saúde, da preventiva, do envelhecer. Né? Ontem eu estava até abrindo um adendo aqui, você falou de uma frase, e ontem eu também ouvi uma muito interessante do Antônio Campos, o Tony Campos, né? Ele trabalhou aí com lendas do voleibol, como Josenildo de Carvalho, pessoal da seleção brasileira. O ano passado ele estava acompanhando, ele é um preparador físico e ele tem 75 anos. Né? Então ele é um preparador físico aí que tem uma história muito longa e muito bonita, que faz diferença na vida das pessoas. E ele fala, Lilian, eu vibro quando você
trabalha com esse público porque ele se vê, né, lá na frente, mas ele não larga a mão das novinhas, não. Ele tá lá no voleibol indoor, ele que é o preparador físico da equipe, e ele falou para mim, Lília, velho é o que ficou no passado. Isso aí, boa frase. Se eu estou tendo o privilégio de estar vivo, eu tenho que fazer acontecer. Pra mim, e eu no meio do ginásio, assim, né? E é isso mesmo, né? Eu sempre falo, só tem um jeito de você não ficar velho, é morrer moço, né? Exato. E não é uma opção que as pessoas querem. Não. Então, eu acho assim, você tem que, principalmente o pessoal que está na faixa dos 40 e tal, tem que pensar que os 60 chegam mais rápido do que pensa, né? E tem que começar já a se cuidar, né? Até um dia desse eu estava conversando com um rapaz que ele é professor de escolinha, ele foi jogador de futebol, tudo profissional, e ele estava falando assim, que ele tem um problema que ele está vendo, é o seguinte, às vezes ele vê assim, uma pessoa de 60, 70 tendo um domínio de bola melhor do que um menino de 6, 7, por quê? Ele falou assim, a gente crescia na rua, então a gente já ia jogar bola, fazer coisas. Hoje você pega a criançada o tempo inteiro no videogame. Né? Exato. Isso daí, quando eles chegam na escolinha com 6 anos, eles não têm qualquer habilidade, qualquer coisa assim, de controlar uma bola. Não? Fica sem problema de coordenação. Então ele falou assim, às vezes é mais fácil lidar com o cara de 60 do que do de 6, ele falou. E eu não sei se é essa questão que vocês também entendem, a questão de interpretação, né? Você dá um comando, você fala uma regra e eles não conseguem entender, interpretar aquilo que você está pedindo, né? Então, esse público, a gente vem com um público, uma próxima geração bem... E há estudos aí que, inclusive, uma coisa que todos nós tememos com a idade é a questão da problema cognitivo, né? De começar a ter problemas tipo Alzheimer e outras demências aí e tal, né? E existem estudos que mostram que quem pratica esportes, a chance de ter esses problemas é bem menor, né? Sim, é um negócio bem... Então, é uma coisa que as pessoas têm que pensar nisso também. Que não é só, estou em forma, eu não sei o quê, papapá, eu estou muito satisfeito, eu gosto de ficar no meu sofá e tal. Só que o problema é que essas coisas também têm outras consequências, né? E uma delas é isso daí, o que é um negócio bastante complicado, né? Nas palestras, eu procuro abordar sempre a questão da gente pegar todas as áreas que elas são ligadas à atividade física. Então, por exemplo, o idoso, às vezes ele tem uma dificuldade muito grande de dormir, né? Tem insônia, então a preocupação com a família, às vezes ele quer ajudar aí os filhos, né? Estão com problema, por exemplo, né? Com problema financeiro, o neto que vai viajar para fazer, né? O neto que quer um iPhone. Então os avós, eles, né, trazem tudo isso para eles e então eu faço com que eles entendam. Então, através de palestras, a gente aborda a questão do sono. Se eu pratico atividade física, eu tenho um gasto calórico maior durante o dia, eu tenho a quebra da fibra ali, né, na questão muscular, então eu tenho esse recrutamento das fibras, eu vou ter ali todo um processo de recuperação e eu preciso do sono, eu preciso da quantidade de horas de sono corretas, eu não preciso da medicação, porque daí que eles acham que para dormir bem eles precisam de uma medicação. Se eles se movimentarem satisfatoriamente durante o dia, se eles se alimentarem bem durante o dia, se eles se hidratarem bem durante o dia, eles vão ter um sono de maior qualidade. Então, entendeu? Movimentação, hidratação, sono, alimentação saudável, a gente consegue ter esse sono de qualidade, é onde acontece a recuperação muscular. O idoso com mais massa magra, ele tem mais disposição, ele tem uma qualidade de vida melhor, ele tem uma longevidade melhor, ele é menos suscetível a doenças, né? Então, a comorbidades. Então, uma das bases que a gente trabalha é a questão do sono, né? Em palestras, questão de hidratação,
a quantidade correta de água que eles têm que tomar durante o dia. Então eu cobro, durante a aula eles têm que terminar aquela quantidade de água determinada, né, que a gente pede para levar. Muitos já estão além daquilo que a gente já pediu, então eles entendem quanto a água, né, para pele, cabelo, unha, função todinha aí de órgãos é necessária, quanto afasta o risco de um AVC, de um infarto fulminante, né? Então a importância do beber água, né, o que é uma hidratação, né? Porque muitos ainda falam para mim assim, mas professora, eu posso, né, tomar uma cervejinha, né? Vai hidratar, né? E aí a gente explica essa questão do álcool, quanto o álcool ele pode ser aí agressivo à saúde do idoso, mas sem deixar a questão social, né? Não precisa parar aí de ter a questão social, mas entender o seu limite e tal. Então, a hidratação, a alimentação saudável, nunca entrando na questão, na área da nutrição, né? Porque cada indivíduo, ele é totalmente diferente, né? É indivíduo, né? E a importância deles terem, de repente, uma nutricionista guiando para o envelhecimento saudável, mas eu não deixo para aqueles que não têm esse poder aquisitivo, de repente, ou então tem uma certa, sei lá, né, não gosta de ir, não confia, ou teve algum histórico com algum nutricionista, a gente procura dar a base, né? Então, falo para eles, tanto no exercício quanto na vida, tudo que a base é sólida, não tem como dar errado. Sim. Um prédio não cai se a base dele ela é sólida, ela é larga, né? Ela é bem feita. Então, na sua alimentação, se você tem uma base, entendendo quais os tipos de alimento que tem dentro do seu prato, né? O que cada um faz dentro da sua musculatura, o que ele vai te ajudar na sua longevidade, né? Então, eu passo esse embasamento para eles também através de palestras. E aí a gente entra na questão realmente da atividade física, né? Explicando o que um agachamento faz, né? Por que você agacha? É simplesmente agachar o tempo que a professora pediu do cronômetro, ou você está vendo se você está melhorando o seu tempo, né? Então, a questão do idoso, hoje até eu tenho meio que uma briga aí, porque eu brinco com alguns médicos, né? Falo, gente, vocês só estão direcionando o idoso para o Pilates e para a musculação, para o Pilates e para a musculação. São meios, não sou contra, jamais, ao Pilates e à musculação, pelo contrário, são ótimos exercícios, né? A questão é que, vivendo nesse meio há tanto tempo, eles precisam socializar, eles precisam de gente. E gente que tem o mesmo problema que eles, né? Que tem o mesmo pensamento que eles e a mesma dor. Então, às vezes, eles chegam lá na aula para mim com uma dor que eles acham que é a dor extrema do mundo, né? E aí eles veem que tem um outro idoso com uma comorbidade, uma doença, uma dor pior, né? Então, eu já tive atletas, por exemplo, em tratamento de câncer, jogando campeonato. Então, durante todo o campeonato ele dura aí de março até comecinho de dezembro. Então, o que ela fazia? Eu falava, professora, me passa, né? A gente passa a tabela de jogos, porque eles são super organizados aí, né? E para não faltar do jogo, não do passeio, para não faltar do jogo, né? Não posso faltar do jogo. Então, o que ela fazia? Ela esquematizava as quimioterapias dela, ela fazia as químios na segunda, para que no sábado todos os efeitos colaterais da químio já tivessem passado para ela poder estar na quadra no sábado. E assim, ela saiu aí do câncer, né? Tá em remissão. Hoje ela não joga mais comigo, é uma atleta que vinha de Araras. Então, além de tudo, eu pegava o carrinho dela e vinha aí para jogar com a gente, ou ia até a cidade para jogar. E ela tá em remissão, tá bem, mas assim, não foi só ela, veio uma de 50 anos também com esse problema de câncer, está em remissão, hoje é uma das atacantes aí de destaque de Praia Grande,
né? Também ela é lá da Baixada, jogou pra gente. Enfim, o esporte, a atividade física, ela tem o poder da remissão, do entendimento, da remissão da doença, não só do câncer, de outras, da estabilização da pressão alta, da diabetes. Então, é um entendimento. Essa é a minha função. A palestra, eu falo que ela é necessária, né? Eu falo, eu tenho um momento ali de suar e tem um momento que eu tenho que fazer com que elas entendam. Né? Inclusive o que a gente vê hoje, um técnico de futebol, de vôlei e tal, eles são mini palestrantes, né? Porque eles estão sempre tentando motivar, né, os jogadores, porque o profissional é uma pressão muito grande em cima dele, né? Todo mundo vê quando eles estão com o carrão, estão na balada, mas isso é uma parte, né? Eles têm uma pressão muito grande, porque eles são cobrados socialmente, né? E cobrados por pessoas fanáticas, né? Pelo time e tudo mais, né? Isso é uma coisa muito que eu vejo assim, que hoje os técnicos estão se tornando mais psicólogos do que às vezes até a questão tática, né? Porque não é fácil, né? E até dentro disso que você está falando aí, de pessoas que em período de remissão de câncer e tudo mais, você tem exemplos aí, não precisa citar os nomes, logicamente, assim como você fez, né? De pessoas que você viu assim uma verdadeira mudança na pessoa depois que ela começou a se exercitar, começou a participar. Nossa, eu tenho assim vários. Graças a Deus, eu falo que não é só na questão de peso, porque nós mulheres a gente tem sempre que estar na questão de peso, né? Preocupação estética, né? Eu falo que quando o interior, quando lá dentro a gente está estabilizado, a gente sabe até os nossos limites, a gente tem uma vida mais regrada, uma rotina mais consciente, a gente acaba tendo por consequência o emagrecimento, né? Então eu faço um atendimento aí é na questão particular mesmo, bem individualizada, de emagrecimento. Então, um exemplo aí, uma atleta minha, ela tem 56 anos. Ela veio para mim fumante, com picos altíssimos de pressão, né? A diabetes totalmente descontrolada, com indicação de cirurgia para os 2 joelhos, né? E ela, assim, eu não sei nem se eu consigo jogar 2023, que ela tem quase 1,90 m. E ela falou, eu acho que vai ser o último ano, eu só preciso de bola na mão para eu fazer o ataque. Eu não posso correr, eu não posso abaixar, eu não consigo sentar, ir para o chão e levantar do chão, esquece. Enfim, eu coloquei o desafio para ela, falei, vem fazer parte do meu acompanhamento, que eu quero te fazer uma atleta melhor, né? Eu acho que ela tem muito potencial, ela tem muita força de braço. E a Diná, aí não tem problema de falar o nome, ela chegou agora há 2 semanas atrás, ela foi atleta de destaque do campeonato que a gente foi já para agora para Casa Branca, né? Tinha 20 cidades lá disputando o campeonato e ela foi uma das atletas de destaque. Então, o que a gente trabalhou durante esse ano? Então, toda essa parte, essa conscientização, né? Ensinamos a comer, ensinamos a hidratação, ensinamos a importância do sono, não tem mais insônia, diabetes reguladíssima, a pressão, esquece, ela fala que está de mocinha, né? O médico falou, tanto que alguns médicos, a hora que o paciente, o aluno, né? O paciente chega lá, fala assim, o que você fez que não é possível, que eu te acompanho há 5 anos e sempre foi altos e baixos. E agora você vem vindo assim, num grau de saúde, numa estabilidade, num crescimento de longevidade. Então, ela é um dos fatores, ela emagreceu aí 16 quilos nesse 1 ano de acompanhamento. E todos os exames laboratoriais melhoraram, todos, né? Os acompanhamentos aí, não deixo, todos os meus alunos são acompanhados com atestado médico, com anamnese, todos eles, para trabalhar comigo, para entrar, para fazer aula comigo,
tem que ter essa questão. Então eu tenho que saber o que eles têm, quais as medicações que tomam, porque elas influenciam na atividade física, né? Toda aula ela é acompanhada pelo batimento cardíaco de cada um, para eu saber se vai passar mal, se chegou com alguma disfunção. Então os primeiros socorros, caso tenha ali um mal súbito, que é muito, acho que assim, na minha vida, graças a Deus, se eu tive 1 ou 2, foi assim, comi muito açúcar ontem ou tomei um café da manhã muito, né? E ali uma labirintite exacerbada, vamos falar assim, que passando disso não tivemos mais nada. Eu sou diabético, né? Não sei se Sim. Diabético, pré-diabético, há quem diga que eu sou um pré-diabético, mas enfim, mas já tenho que tomar o glifage todos os dias, sim, né? Sim. E tudo mais. E eu fui maratonista e tal, depois parei de fazer exercício, saí de 60 e poucos quilos para quase 80, né? E foi a hora que eu detectei a diabetes. E fiquei no remédio e tudo mais. De repente, até por estímulo da minha filha e tal, comecei a fazer academia, voltei a correr, tenho corrido, faço academia durante a semana e tal. Fim de semana tenho feito até... domingo passado fiz 10 quilômetros correndo e tal. E é uma loucura como a minha glicose caiu lá para baixo, despenca, é uma coisa maluca, né? Então eu falo assim, sabe aquele negócio, eu tô diabético, eu tô não sei o que, então não dá para eu fazer. Não, pelo contrário, é aí que é a razão, né? Você pega essa sua aluna, enfim, a sua atleta aí, que estava numa de, não, eu só quero ficar lá na frente para cortar a bola, e de repente... Então eu falo assim, é muito importante, né? A questão de você se motivar, né, para fazer o exercício, né, e tudo mais, isso faz uma diferença muito grande.